Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria Online, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 2. Sucesso. Tenha sempre em mente que sua resolução de alcançar o sucesso é mais importante que qualquer outra coisa. Abraham Lincoln. Se você quer ser bem-sucedido, aqui estão os passos que o ajudarão a chegar lá. Você pode ler dúzias de livros sobre o assunto ou pode seguir esses passos simples e agir. Se quer melhorar sua posição na vida, é preciso que aconteça uma mudança positiva. Aqui estão 5 coisas de que você precisa. 1. Ter o desejo de melhorar. Você pode se referir a isso como objetivo final, missão, propósito ou outro nome, mas deve ser uma obsessão ou paixão ardente. Deve ser tão forte que você viva, coma e vá para a cama com esse desejo e seja consumido pela necessidade de ver sua materialização. 2. Acreditar. Crença é um estado mental que o faz confiar que seu objetivo vai ganhar vida. Pode ser alcançado por afirmações frequentemente repetidas que se tornam parte do seu inconsciente. Você deve manter anotações ou placas onde possa vê-las diariamente, como lembretes constantes de seu objetivo. 3. Você gera ações baseadas na crença de que pode realizar seu objetivo de vida. Ações levam à prática. A prática perfeita leva à perfeição. 4. Feedback, que você obtém como resultado da ação. Se o feedback é negativo, como cair quando está aprendendo a esquiar, você deve encarar como uma lição, não como um fracasso. O tombo significa apenas que você precisa praticar mais, talvez com a ajuda de um instrutor profissional. 5. Repetição. Repetir a ação até os resultados certos se tornarem um hábito. Com disciplina construímos nossos hábitos, depois nossos hábitos nos constroem. É claro que vai haver obstáculos temporários, mas lembre-se de que, se uma criança que está aprendendo a caminhar desistisse tão depressa como alguns adultos, essa criança nunca aprenderia a andar. Aprendi que poderia seguir os passos dados por outras pessoas bem-sucedidas para conseguir o que queria ou teria de inventar desculpas para explicar por que não consegui. Parece muito simples e de fato é fácil, mas adiar os passos também é fácil. Se você não está preparado para estudar e aplicar o que outras histórias de sucesso contam, precisa se preparar para dar desculpas. Lembre-se de que o sucesso não requer explicação, mas o fracasso requer álibis. Quando eu ainda era adolescente, meu empreendimento se chamava Jardim dos Répteis de Indian Mountain. O centro do empreendimento era o Poço das Cobras, que abrigava umas 100 cobras venenosas. As serpentes nativas das montanhas do sudoeste da Virgínia eram a cascavel da madeira e a cabeça de cobre. Comecei a adicionar alguns outros animais de pequeno porte em gaiolas à área atrás do Poço das Cobras, um tom, o lince pardo, skink, o gambá, uma marmota albina, pavões e outras aves exóticas. Um pouco mais tarde, comprei 3 macaquinhos. Em 13 de agosto de 2009, o Caulfield Progress publicou o seguinte artigo na coluna dedicada a reapresentar reportagens estampadas 50 anos antes. Donald Green, 18 anos, um rapaz robusto que planeja ingressar na faculdade de Clean Valley no outono, ganha a vida administrando o Jardim dos Répteis de Indian Mountain, uma atração turística centrada em serpentes. Outros animais no pequeno zoológico são 2 linces pardos, uma marmota albina, galinhas, um esquilo voador e um macaco sul-americano. Segue abaixo o artigo original na íntegra, publicado em 13 de agosto de 1959, cuja manchete dizia: Cobras são a grande atração turística no condado de Wise. Bem, cobras vivas. Tem muita gente, dentro e fora do condado de Wise, que não suporta nem ver qualquer tipo de cobra, mas um jovem de Indian Creek Mountain, na estrada entre Wise e Pound, ganha um bom dinheiro contando apenas com as chamadas criaturas escorregadias. Donald Green, 18 anos, um rapaz robusto que planeja ingressar na faculdade de Clean Valley no outono, é o administrador do Jardim dos Répteis de Indian Mountain, e parece gostar do trabalho. A estranha ocupação de Green começou 5 verões atrás, quando ele e 2 amigos discutiam a ideia de uma atração turística. Green mencionou que havia alguns jardins de serpentes na Flórida, e o trio começou a pensar nas possíveis vantagens de construir um empreendimento como esse em Wise.
Finalmente, o grupo decidiu arriscar, e a construção do Jardim dos Répteis de Indian Mountain começou. Logo o poço de répteis de 2 metros de profundidade e a banquinha adjacente de souvenir ficaram prontos, exceto por um pequeno detalhe: não havia cobras. O problema foi resolvido com facilidade. Os rapazes contrataram os serviços de Vic Bates, de Wise, que captura cobras há 16 anos, e viajaram para High Knob, perto de Norton, para uma expedição de caça às cobras. Tivemos muita sorte em nossa primeira viagem, diz Green. Capturamos muitas cascavéis e algumas cabeças de cobre imediatamente, sem grandes problemas. Assim, com a construção completa e as cobras prontas para serem postas no poço, os meninos abriram o negócio. Mas, como em quase todo bom empreendimento, os jovens logo decidiram expandir o investimento, encomendando 4 cascavéis diamante. As cascavéis foram transportadas para Norton de trem, Green explica, e acho que esse foi o frete mais caro que alguém poderia contratar. Os répteis do Texas foram colocados no poço de blocos de concreto junto com os da Virgínia, e o empreendimento de Green começou a fazer sucesso. Mas Green não sossegou enquanto não expandiu novamente o jardim de répteis. Construiu gaiolas atrás do poço dos répteis e começou a planejar a aquisição de outros animais, além das cobras. Um macaco sul-americano foi enviado para Wise e se tornou o orgulho e a alegria de Green. Mais animais foram adquiridos, e no presente o zoológico em miniatura abriga 2 linces, uma marmota albina, galinhas e um esquilo voador. Esquilos voadores não voam de verdade, explica Green. Eles têm redes entre o corpo e os antebraços, mas, para ser preciso, eles planam, não voam. E o negócio do turismo continua progredindo, diz Green. Vi carros de todos os estados dos Estados Unidos parados aqui nos 2 últimos verões, ele se orgulha. Então, na próxima vez que estiver pescando ou fazendo um piquenique e vir uma cobra tomando sol, pense 2 vezes antes de fugir, pode ser o começo de uma nova e interessante ocupação. A aquisição de que mais me orgulho foi um ursinho preto que havia sido capturado por índios e comprei em outro estado por $100. Meu pai, um mineiro de carvão, pediu emprestado o caminhão de um colega de trabalho e levou o urso para o poço de cobras, onde uma jaula havia sido construída. Dei ao pequeno urso o nome Sammy, sem saber se era macho ou fêmea. Sammy ficava em uma jaula grande, de uns 4 por 4 metros, com uma área de dormitório, onde ele podia entrar por uma abertura. Meu pai era reparador nas minas subterrâneas de carvão e entendia de eletricidade. Ele instalou lâmpadas de aquecimento nos dormitórios de Sammy, o urso, e de Buck, o macaco-urso. Sammy era uma grande atração. Muitos visitantes pagantes nunca tinham visto um urso ao vivo antes. Eu ainda estava no ensino médio, mas tinha uma pequena mina de ouro. Primeiro as cobras eram uma atração, e muita gente visitava o local várias vezes durante o verão. Aluguei uma máquina de refrigerante e comecei a vender lanches, depois acrescentei os souvenirs, cartões impressos, bandeiras e outras novidades que tinham altas margens de lucro. Quando estava terminando o colégio, eu tinha poucos medos, o que era ingenuidade, provavelmente, e Sammy havia crescido depressa. Como parte da minha rotina, eu alimentava os animais antes de ir para a escola. Era comum eu entrar na jaula de Sammy e brincar com ele. Sammy ficava em pé sobre as patas traseiras e punha as dianteiras sobre meus ombros. Às vezes eu o empurrava, e ele caía de costas. Depois de alguns minutos, porém, ele ficava irritado, e eu saía da jaula depressa. Um dia, quando eu estava na aula, alguém da diretoria avisou pelo sistema de som: se Don Green estiver em sala de aula, por favor, digam a ele que a mãe telefonou, o urso preto escapou da jaula e Don deve ir para casa. Devo ter levado uns 15 minutos para chegar em casa, onde encontrei uma grande agitação. Ao sair da jaula naquela manhã, sem dúvida eu tinha fechado a porta, mas esquecido de trancá-la. Em algum momento Sammy havia empurrado a porta, como não estava trancada, abriu-se, e ele escapou. O urso estava maluco, correndo por lá e perseguindo os patos, matou um deles, e os macacos nas jaulas gritavam e faziam barulhos que eu nunca havia escutado antes. Minha mãe estava morta de medo, sem dúvida queria me mandar para algum lugar. Hoje ela tem 89 anos, mas ainda se lembra nitidamente dos detalhes do dia em que meu urso chamado Sammy escapou. Isso aconteceu há muitos anos, mas lembro bem.
Não fiquei nem um pouco abalado e me diverti com o que estava acontecendo. Não vi o perigo, a possibilidade de um urso preto matar alguém. Monroe Moore, um vendedor de pão, havia parado ali, com muitas outras pessoas. Imediatamente tive a ideia de pegar uma caixa de bolos de aveia com o homem, pois lembrei que Sammy adorava doces. Quando me viu, Sammy percebeu que eu tinha alguma coisa para ele. Comecei a desembrulhar um bolo e joguei para ele. Ao mesmo tempo, eu andava de costas me aproximando da jaula. Quando consegui atrair Sammy para perto da porta, só restava um bolo, e o joguei lá dentro, perto da entrada. Você pode estar se perguntando o que essa história tem a ver com este livro. Eu explico agora. Às vezes, força, coerção, ameaças e intimidação podem funcionar, mas dar a alguém alguma coisa que ela quer ou de que necessita normalmente produz resultados melhores e mais duradouros. É como dizem por aí, pegamos mais moscas com mel do que com vinagre. Essa lição se aplica ainda mais a pessoas. É muito mais provável que você consiga o que quer ajudando os outros a conseguir o que necessitam ou querem. Quando você trabalha com outras pessoas e aplica a regra de ouro, é recompensado. Dizem que você nunca consegue exercer influência sobre os outros sem antes aprender a exercer o controle sobre si mesmo. Sucesso. Ninguém pode definir sucesso para outra pessoa, mas o desejo de ser bem-sucedido é o ponto de partida para todo mundo. O sucesso deve trazer contentamento pessoal com a própria vida enquanto se luta para fazer do mundo um lugar melhor para viver. Um compromisso pessoal de fazer alguma coisa pela qual se tem paixão ajuda a desenvolver uma vida que realmente importa. James A. Brown Jr. me deu o primeiro emprego em um banco, e lembro-me da entrevista como se fosse hoje. Jim disse: se você fizer um pouco mais por um dia ou uma semana, pode não fazer diferença, mas, ao longo de anos, isso vai distingui-lo dos outros que apenas sonham com o sucesso. Muitas vezes você pode se encontrar em uma posição na qual é capaz de ajudar alguém de um jeito que pode afetar profundamente a vida dessa pessoa e de outras para sempre. Quando eu era presidente do banco, alguns funcionários me pediram para pensar na possibilidade de dar um emprego a uma jovem chamada Janete. Ela havia sofrido uma tragédia na família, algo difícil até de imaginar. Era uma funcionária excelente e tinha uma atitude maravilhosa, mas às vezes se lembrava da tragédia, e aquilo era muito duro para ela emocionalmente. Um dia Janete me falou: sabe, eu adoraria lecionar para crianças pequenas, mas levaria muito tempo para concluir o curso e ter um diploma. Perguntei quanto tempo levaria, e ela disse 3 anos. Então perguntei: quantos anos você vai ter daqui a 3 anos, se não for estudar? Ela começou a rir, e eu tomei providências para que todos os cursos que Janete fizesse fossem pagos antecipadamente. Ela leciona para crianças pequenas e ensina música, coisas que ama profundamente, há vários anos. Não só Janete foi uma excelente funcionária, como também, recentemente, fui recompensado por tê-la ajudado. Janete telefonou para o escritório da Fundação Napoleão Hill e perguntou se poderia passar por lá, porque queria que eu conhecesse Andy, seu genro, que havia retornado pouco antes da segunda temporada com os fuzileiros navais no Iraque. Enquanto estavam no meu escritório, Janete se lembrou de como havia voltado à faculdade. Hoje Janete tem um impacto esplêndido na vida de jovens. Se você ainda não descobriu, espero que descubra que as melhores recompensas da vida não são de natureza. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.